É isso mesmo que você está lendo. Diga não ao coiote. Esse é o alerta sobre travessia ilegal para os Estados Unidos. É, gente, a Alfândega e Proteção de Fronteiras, que é o CBP, reforçou o alerta a imigrantes sobre as mentiras dos traficantes de pessoas conhecidos como coiotes, que escondem os reais perigos da travessia ilegal pela fronteira entre os Estados Unidos com o México, que podem terminar em morte. E é justamente sobre essa campanha contra os coiotes que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, eu preciso que você ajude o nosso canal. Não deixe de dar like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E para você que está chegando, nós atuamos nas ONGs que recepcionam os imigrantes pós-travessia. Os nossos vídeos são totalmente informativos, validados por advogados de imigração. E lembrando, é sempre bom colocar aqui que nós não incentivamos a imigração ilegal. O nosso trabalho é somente contar os bastidores da fronteira entre o México e os Estados Unidos, os bastidores da imigração. As ONGs que nós atuamos são a Immigration Guide e a National Immigration Project, tá? Se você quiser conhecer, vale a pena. São ONGs que recepcionam esses imigrantes que entram de forma ilegal pedindo asilo nos Estados Unidos e recepcionam para fazer meio que uma adaptação para antes dessa pessoa, desse imigrante, chegar até o seu destino final. Então vamos lá. O que está acontecendo? A Alfândega e Proteção de Fronteira, que é o CBP, ele reforçou um alerta a imigrantes sobre as mentiras dos traficantes de pessoas que são muito conhecidos aí por vocês como coiotes. Que esses coiotes eles escondem os reais perigos da travessia. É uma travessia ilegal pela fronteira entre os Estados Unidos e México, que pode, gente, terminar até em morte, como nós já relatamos aqui em outros vídeos. A agência ela lançou uma grande campanha nos meios digitais para dissuadir os imigrantes que podem considerar fazer a perigosa jornada para os Estados Unidos. Então, se você conhece alguém que quer fazer essa travessia pela fronteira entre o México e os Estados Unidos, é importante que essa pessoa entenda os riscos da travessia. É por isso que a gente está aqui gravando esses vídeos para vocês, mostrando a realidade de como é perigoso fazer essa travessia. Então, por meio de rádios e mídias sociais, o departamento que regula a imigração, a Alfândega, né, o CBP, está veiculando as mensagens também nos países de origem dos imigrantes, incluindo, gente, aí no Brasil. Os anúncios passam uma mensagem clara. Que mensagem é essa? Que os contrabandistas estão mentindo para você. O fato é que entrar nos Estados Unidos ilegalmente, nós já falamos sobre isso, é um crime federal. Os anúncios destacam que os contrabandistas, conhecidos como coiotes, eles tiram vantagem e eles lucram com os imigrantes vulneráveis. É isso mesmo, gente. Esses coiotes, eles lucram muito dinheiro e movimentam muito dinheiro, principalmente no México, que é um país altamente corrupto. Então, os contrabandistas, eles usam mentiras para atrair pessoas vulneráveis, principalmente pessoas do interior, para uma jornada perigosa que geralmente termina em deportação ou morte. Se a gente levantar aqui, vamos fazer uma aula sobre isso, fazer um levantamento estatístico, né, de quantas pessoas atravessaram a fronteira, quantas entraram, quantas foram deportadas e quantas morreram, vocês vão ver que a maioria ela foi deportada. Então é mais certo que a pessoa que está tentando atravessar ela seja deportada. Quando as pessoas falam assim, a fronteira está aberta, não existe fronteira aberta. A fronteira só está aberta, a gente sempre fala isso, para quem já tem o visto para entrar nos Estados Unidos. Quem não tem o visto, a fronteira está fechada. Mas os coiotes, muito bem orientados por advogados de imigração que fazem parte dessa rede de corrupção e tráfico de pessoas, eles encontram brechas na lei, como a brecha do Caicai. Então, eles orientam as pessoas, né, os vulneráveis. Você que tem interesse de atravessar a fronteira, eles vão te orientar e vão falar assim, não, pode ir que a fronteira está aberta, está entrando. Não é que esteja entrando. Você vai cometer um crime, mas você vai conseguir entrar nos Estados Unidos porque existe uma brecha na lei que vai permitir que você responda o seu processo, o crime federal, em liberdade nos Estados Unidos, até que um juiz de imigração ele bata o martelo sobre o seu caso
pedido de asilo, né? Que vai dizer se você vai ser deportado ou não. Lembrando que brasileiros dificilmente se enquadram para pedido de asilo e na maioria das vezes recebe uma carta de deportação e acaba não sendo deportado porque vivem como fantasma dentro dos Estados Unidos. Então, essa campanha publicitária, ela é uma campanha digital e ela é um componente importante dos esforços do governo para prevenir tragédias e blindar a imigração de um mal que é a imigração irregular. Os anúncios eles apresentam a dura realidade, vocês estão vendo as imagens aí, incluindo o fato de que os contrabandistas são criminosos e que as leis de imigração dos Estados Unidos elas ainda permanecem em vigor. Ou seja, não existe fronteira aberta. Então, o CBP, ele adverte que aqueles que tentam atravessar a fronteira sem autorização, eles serão imediatamente removidos do país ou colocados em processo de deportação. A agência cita ainda dados que comprovam que, além da maioria dos imigrantes é presa e colocada para deportação, há ainda aqueles que são sequestrados, extorquidos ou até deixados para morrer por organizações criminosas sem escrúpulos. É isso mesmo, gente. É importante você ficar atento, é importante você saber o que está acontecendo na fronteira. É por isso que a gente traz esses bastidores, porque a gente quer mostrar a realidade para vocês. A gente tem muito contato aqui com brasileiros que estão atravessando. É raro, mas entra. Tem solteiros entrando, tem casados sem filhos, mas famílias eles entram mais fácil justamente por causa do cai-cai, porque é uma brecha na lei, porque as crianças não podem ficar presas. Então, para a criança não ficar presa, eles soltam a criança. A criança não pode ficar sozinha, então eles acabam soltando os pais também. E, gente, é bem interessante. A maioria desses brasileiros são de pessoas do interior, pessoas que a gente não julga, que estão vindo para os Estados Unidos tentar a vida. Só que, quando a gente vai conversar com essas pessoas, como que essas pessoas foram orientadas, eles falam que os coiotes nunca falam de como que é o processo. Eles falam que é muito simples, a gente vai se entregar para uma polícia, vai ficar preso numa sala, mas não. Tem muitas famílias com crianças pequenas que ficam detidas até 20 dias. E quando não são transportados, na verdade, transferidos para grandes detenções, sem tomar banho, alimentação precária. Então, a que ponto vale colocar em risco a vida do seu filho para viver esse sonho americano que está sendo vendido para vocês? E lembrando, gente, a vida aqui nos Estados Unidos não é mais como antes, não é mais como há 10 anos atrás, onde as pessoas juntavam muito dinheiro e conseguiam enviar para o Brasil. A inflação chegou aqui, a crise econômica chegou aqui devido à pandemia que atingiu todo mundo. Então tá ruim no Brasil, também tá ruim nos Estados Unidos. Claro que a qualidade de vida aqui e o poder de compra ainda assim é maior. Mas até que ponto vale você cometer um crime federal para viver seu sonho americano? Se eu falar assim, você cometeria um crime federal no seu país? A pessoa vai falar assim, não, no Brasil nunca seria capaz de cometer um crime. Mas você vem para o nosso país e já quer entrar cometendo um crime federal, porque você não tem direito a pedido de asilo. Brasileiros não se enquadram para pedido de asilo. A gente já falou isso aqui, são casos raríssimos. Mas, enfim, isso é tema para um próximo vídeo, tá ok? Eu vou pedir para vocês não deixar de se inscrever no nosso canal. Coloque aqui nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui, escreve nos comentários que nós respondemos todas as perguntas, tá? Lembrando que nós temos uma série de vídeos relacionados aos bastidores da fronteira, tá ok? Que envolve a imigração, seja ela legal ou ilegal, né? Envolve imigrantes, tá? Entre a fronteira dos Estados Unidos com o México, tá ok? Um abraço e obrigado aí pela confiança nas nossas informações.